Então, hoje olharemos em mais detalhes o trecho dos 7 selos. Gostaria de fazer novamente um pequeno resumo das coisas que temos feito até agora. Vai ser um desenho meio simples, mas no capítulo 1, gostaria que a gente pensasse nas coisas que a gente viu, algumas palavras chaves que chega a nós, o que a gente vê no capítulo 1. Qual que seria importante a gente lembrar do capítulo 1, que é o início da carta para as igrejas? Feliz aquele que estuda o Apocalipse, que vai ser revelado as coisas para ele. Pois é, né? Tem uma promessa inclusive de bênção para aqueles que guardam o que eles vão ler, que obedecem, que recebem a instrução dessa carta. A carta sendo o livro inteiro. O que mais que encontramos aqui no capítulo 1? O Apocalipse é uma revelação sobre quem é Jesus. Pois é, falamos que a palavra Apocalipse de Jesus, tem mais a ver com sobre Jesus, uma revelação sobre Ele. O foco do livro será o que a gente entende sobre Ele, a posição dEle, a obra dEle. Então o livro de Apocalipse é sobre Jesus. Além de vir de Jesus, é também uma revelação sobre a pessoa dEle, a autoridade dEle, e coisas assim. E aproveitando isso, o que nós vimos sobre Jesus no capítulo 1? Oi? Ele é Deus, Ele é igual a Deus, Ele é o Criador. Como Ele atua, mas especificamente no capítulo 1, o que nós temos sobre Jesus? Bem distinto dos outros capítulos. Nós temos uma visão dele, né? Ele vestido de tal forma, com olhos de fogo. Ele é o cuidador. A gente vê aquelas 7 lâmpadas. Então, cuidador das igrejas. Nós temos aquela visão que ele está cuidando de 7 lâmpadas que representam as 7 igrejas. Então, logo do início, tudo que nós vamos receber, as instruções vêm daquele que cuida das igrejas, o cuidador. Ele tem autoridade, ele vê tudo, ele tem os recursos. Então, se a lâmpada está faltando óleo, ele pode ir lá e cuidar do óleo. Se a lâmpada está suja, precisa ser limpada, ele é quem vai limpar a lâmpada. Então, ele é o cuidador das igrejas, aquele que tem autoridade sobre elas. Então, o que vem depois nas 7 cartas, que são os capítulos 2 a 3, são as cartas vindo dessa pessoa, né? O cuidador delas está dando instruções para ela, coisas que elas precisam saber e fazer. Essa é a conexão desses primeiros 3 capítulos. Só vou colocar 7 aqui debaixo das 7 cartas. Vimos que a totalidade das 7 cartas é que as igrejas, em grande parte, infelizmente, 5 das 7, estão correndo o risco de serem disciplinadas severamente por Jesus. Elas precisam ser limpadas, precisam ser corrigidas. Então, a igreja no primeiro século precisava ser acordada, né? Então, nós temos essa mensagem forte para as 7 igrejas, que no geral elas estão cegas, não estão nem percebendo em que situação elas se encontram. E tem várias razões que a gente vê nas 7, todas juntas somando, a gente vê que ela é uma mensagem para as igrejas. Acorda! Vocês estão numa guerra, e todas elas são chamadas a lutar e participar dessa guerra. Agora, o que nós temos começado já, que é o próximo bloco, que é o resto do livro, onde nós entraremos nos detalhes de qual é essa guerra, por que tem essa guerra, com quem que a igreja está lutando, por que ela deveria continuar nessa guerra. E vimos os capítulos 4 e 5 como essa primeira parte da visão, o Jesus subindo e recebendo toda a autoridade. E neste momento, o devido lugar do inimigo, do povo de Deus, ele perdeu o seu lugar, então ele está bravo, furioso, e a guerra então agora continua aqui na terra. E
primeiros selos agora que nós vamos ver são essa primeira parte da visão, primeiro ciclo de 7. Alguma pergunta sobre isso? Então, nessa sequência de 4 e 5, talvez eu coloque 5 aqui, essa visão do trono, né? Agora de 6 a 22, vou entrar aqui. Se fôssemos colocar nossa linha de tempo aqui, embaixo, depois do evento da cruz, eu acho que nós temos os capítulos 6 a 22, descrição, uma visão sobre este período de tempo, de várias perspectivas. Então, o que nós vamos ver agora, a descrição dos selos, primeiro selo até o 7º selo, é uma descrição desse período no geral, né? De Jesus recebendo autoridade, mandando o seu juízo sobre a terra, e aí o final, no 6º selo a gente vê os reis da terra falando, tá louco, não aguento mais, prefiro morrer do que enfrentar o juízo. Este é o final, quando Jesus volta para o julgamento final. Cada ciclo de 7 vai ser uma descrição desse período de tempo. É assim que nós estamos lendo. Então nós vamos ler em detalhe como é que isso funciona, quais são a descrição dos selos e por diante. E o padrão que nós vamos ver nos selos, como nas trombetas, é que nós temos 1 a 4. Os primeiros 4 geralmente são bem ligados um ao outro. Aí nós temos 5 e 6. Aí tem uma pausa, né? Nós temos uma série de visões, mas é algo que precisa ser mostrado antes de completar. Então, os selos e as trombetas, os dois seguem essa mesma lógica. Os primeiros 4 são bem ligados um ao outro, são conectados mais intimamente. Aí nós temos 5 e 6, aí temos uma pequena pausa para receber uma visão, e aí o 7º, o final de todas as coisas. Então isso me diz que essa visão ela é necessária para Neide compreender o que vem antes. Ela é colocada antes de terminar, porque ela faz uma parte muito importante de tudo que veio antes, em cada bloco. Então quando nós chegamos hoje, depois do 6º selo, nós vamos gastar bastante tempo nessa visão, como é que ela corresponde às coisas anteriores. Tá bom? Então essa 1 a 7 geralmente segue assim. 1 a 4 são bem íntimos. Você vai ver isso hoje. São os 4 cavaleiros. E aí temos 5 e 6. Parece que são meio independentes. Aí tem uma visão, uma pausa, antes de completar. Alguma pergunta sobre semana passada e até agora isso aqui, antes de começarmos? Serginho. Muito quietinho você hoje, né? Nem... Calma que a sua hora vai chegar. Você despertou o dragão. Não é a besta. Que nem o Hobbit. Tá. Se você não tiver o seu texto, eu vou seguir esse texto aqui. Então, se você quiser abrir lá Apocalipse 6, é isso que nós vamos fazer. Capítulo 6, 7 e os primeiros versículos do capítulo 8. Não recebeu esse trecho? Não, você não mandou. Eu mandei. Eu não ouvi. Isso daqui eu mandei essa semana, se não me engano. Essa semana eu mandei, junto com a gravação. Controvérsias. A controvérsia. A Larissa recebeu, né, Larissa? Estava na Bíblia, você não recebeu? Nossa. Você não recebeu, tia? Não, eu olhei para coisa. Ah, ela nem olhou. Tá bom. Receba agora. Ok. Está lá. Está lá na internet, em algum lugar. A Google tem o documento. Então vou fazer o seguinte, eu vou ler os primeiros 8 versículos direto, que os 8 versículos são os primeiros 4 selos, e aí fazemos algum resumo, né, sobre isso. Então vou ler direto aqui. Observei
quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão. Nossa, não vou aguentar fazer comentários, é difícil, mas vou resistir a essa tentação. Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha! Só sabem falar uma coisa, né? Olhei e diante de alguma coisa estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. Nossa! E o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra, não é terá, para matar pela espada, pela fome, praga e por meio dos animais selvagens da terra. Então, esses quatro cavaleiros. O que vamos fazer com estes 4 cavaleiros? Quero fazer algumas observações. Sinta-se à vontade também de fazer as suas, como também perguntas. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é este venha. Em cada um, cada vez que alguma coisa é lançado, nós temos esse venha. Isso é interessante porque a autoridade que tudo que isso tem vem do trono do Cordeiro. É ele que está mandando esses 4 cavalos. Agora, venha também pode ser vá. A gente já falou sobre isso, né? Esse verbo vir, ir, é o mesmo. Então, eu tenho a impressão que talvez seja melhor falar ir. Eles vão falar vai lá. É por isso que eles estão sendo soltos. Ou talvez estão sendo chamados. A minha impressão é que eles estão sendo soltos. Então, seria vá. Serginho. No mercado aqui, nessa tradução, parece vem e vê. Hã? Vem e vê. Que estranho. Qual versículo? Não, Todos em vez de todo vêm. venha, na minha aparece como vem e vê. Eu estou com a atualizada aí. Ah, então eles colocaram esse vem para o João. Vem cá e vem assistir o cavalo. Vem. Lá diz olhei. Para mim diz vi. Interessante. Seria uma opção. Eu não tinha percebido que tinha uma tradução em português que fazia isso. Mas eu acho que esse venha tem a ver com os cavalos. Os cavalos estão sendo mandados por aí. Mas Esse venha é para os cavalos e não para o João, é isso? eu acho, essa é a minha impressão da leitura, mas tem algumas traduções que eles estão chamando João, mas o João já está lá. Seria estranho para mim cada um dos seres viventes falar vem cá. Eu acho que aqui esse vem e vê, ele tem essa ideia de falar assim, dá uma olhada no que vai acontecer. Então, mas ele estaria falando para o João. É. Nas outras a impressão que não, que é um comando que um dos seres viventes deu para o cavaleiro, né? Sim, eu acho que eu vou fazer essa leitura. Eu prefiro essa em relação aos cavaleiros e não a João. Eu acho que é mais coerente assim. Mas faz toda a diferença, né? Mas diz Porque que se é o João, é uma coisa, se é para os cavaleiros, Outra né? coisa assim. mas diz lá, ouvi o segundo ser vivente dizendo. Então, o ser vivente diz que não foi bom. Não, é o ser vivente. É que assim, venha e vê, no meu caso aqui, ele dá a impressão de que o ser vivente está falando com o João. Pois é. Na tradução ali, ele está dizendo que o ser vivente está falando com o cavalo. Eu acho que ele está falando com os cavalos. Vai, né? Agora, eu acho que não influencia em nada. Os cavalos vão andar de qualquer forma, né? Estão aí. E independentemente se for ou não, mas eu acho que é com os cavalos. Mas o que eu queria falar com isso é que eles estão recebendo essas ordens de Deus.
a morte, a fome, a espada, as pestes, e são julgamentos vindo do trono de Deus. Eles não são os 4 cavaleiros do inferno, são guiados pelo diabo, eles são 4 cavaleiros vindo do céu, né, do trono do Cordeiro. Estão recebendo as ordens dos seres viventes, os guardiões da presença de Deus. Então tudo que está sobrevindo pela terra, tudo que vem, a impressão aqui que dá é que isso aqui vem de Deus, estão sob o comando de Deus. Muito parecido com Jó, onde Satanás chega e tem que pedir permissão a Deus para perseguir o Jó. Então mesmo os inimigos, as coisas ruins, elas têm que receber a autoridade de Deus na terra, para danificar qualquer tipo de desastre, vem do trono celestial, o centro de comando lá de Deus. Valmir. Esse símbolo do voz, dizer como uma voz como de um trovão, esse símbolo ele vem também do Antigo Testamento, né? Isso aqui é uma coisa que eu quase não resisti a falar. Tipo, uma voz de, literalmente voz de trovão. Não se refere, quando parece, né, eu tenho a impressão que quando fala essa figura do trovão, se refere a Deus falando. Sim, é uma autoridade divina. É um trovão, né? Então, a gente volta para o 1 e 2, que ele se refere a Jesus. Mas esses seres viventes não são Deus, né? Mas eles estão falando com a autoridade divina. E parece que era uma voz que ressoava assim, né? Quando o trovão bate forte, parece que você sente ele aqui e também escuta ele. Uma coisa que você se sente, nossa, eu sou pequenininho em relação àquilo. Uma autoridade forte, poderosa, que está mandando nos cavalos. Então era uma observação, e o que vem junto com isso é este foi-lhe dado. Eu sei que só falei disso sobre 3, mas nenhum desses cavalos tinha autoridade de fazer alguma coisa sem Deus chamá-los e daí dar para eles o direito de causar bagunça na terra. Até mesmo aqui diz morte, né? No 4º cavaleiro. Nenhum deles podiam fazer algo sem receber a autoridade do trono. Eles não são figuras autônomas, né? Que Deus está meio que tendo dificuldade de controlar eles. Uma coisa em relação aos seres viventes, eles se referem ao capítulo 5, né? Se referem aos guardiões, aqueles 4 querubins. Sim, eu creio que são os querubins, os guardiões. Então a ordem está vindo diretamente de Deus. A primeira parece que tem a ver com guerra, né? O cavalo branco, o cavaleiro com uma coroa, indo para vencer. Eu acho que pode ser só dominação, não sei se desse horário de guerra, né? Pelo menos hoje em dia a gente vê várias maneiras de dominação que não são por guerra. Sim, talvez seja essa noção de conflito, pessoas quererem ser o primeiro. Mas ele coroava e parece que ele tem a ver com conquistas, essa noção. Eu associo esse negócio de conquistar com guerra, né? Então, um termo militar. Me parece que é Deus soltando essa vontade de ter guerras constantes. Que tem sido uma característica da era nossa depois da cruz, guerra em quase toda a geração. Tem algum tipo de guerra. Não faz muito tempo que teve uma guerra mundial, 1940 e pouco. O mundo inteiro estava numa guerra. Não faz muito tempo, né? Toda geração parece que entra numa guerra que vai acabar com o próprio país ou o mundo, uma ameaça enorme. Alguém estava com a mão erguida aqui? Não, justamente nessa leitura que eu quero acompanhar agora. Então nós estamos no contexto, né, lendo esse capítulo, reportando, né, para o presente, para o futuro, para a história toda da humanidade de 6.000 anos atrás. Seria essa leitura do Apocalipse. Eu acho que especificamente ela tem a ver com o momento depois da cruz, depois que o Cordeiro sobe e ele começa agora a tomar posse da terra. Ele vai agora eu vou agir assim, agora eu vou julgar as nações, agora eu vou soltar os meus juízos, com a intenção deles me reconhecerem. Essa foi a intenção do juízo de Deus no Antigo Testamento. Então seria coisas que vão caracterizar esse período de tempo. Seriam os reinos dominantes a partir da cruz. E daí você tem alguns
Nós vamos ver em cada geração. Isso faz parte, quando a gente olha para como que a igreja nos últimos 2000 anos, como que ela leu Apocalipse, até o ano 1700, no geral, cada geração lia Apocalipse, ficava confusa, em primeiro lugar, e segundo, eles começavam a achar, nossa, a gente está vivendo esse período, nossa, o anticristo é o Papa, nossa, o cavalo branco é fulano. Eles sempre se enxergavam no momento, eles entendiam que eles estavam vivendo essa época, de formas variadas, né? Sempre meio diferente um do outro, mas no geral esse era o jeito que eles estavam lendo o livro de Apocalipse. Mas hoje, se eu pegar essa linguagem e jogar lá para Nimrod, eu estou fazendo errado. Né? Aonde? Vamos dizer, eu jogar para Nimrod lá. Ah, sim, eu acho que seria outro... Daí é outra leitura. Que nós estamos vivendo agora o momento que o Cordeiro está tomando posse, né? O jeito que o Cordeiro quer governar. E tem a ver mais com o propósito, não que não havia guerras antes, mas tem a ver com os propósitos desses conflitos. Que agora o Cordeiro está em controle. Ele quer ser revelado. Mas só lembrando que você mesmo mostrou na aula passada que tinha os julgamentos parecidos naquela época, né? Os 4 juízos. Esse negócio de ter 4 juízos e 4 cavalos, eu acho que é baseado no jeito que Deus agiu no passado. Zacarias e Ezequiel. Está. O nosso tempo passado foi de ver que nós não vamos ver coisas novas em Apocalipse. Nós vamos ver muita coisa reciclado e de todas as partes. Ele está somando quase a Bíblia toda dentro de uma visão só. O impacto é de você ficar meio assim, nossa, agora tudo que acontecia assim meio em lugares diferentes, o Cordeiro está fazendo com nós aqui. E eu acho que a ideia de ler os 4 como uma coisa junta, uma totalidade, não individualmente. Agora é o cavalo branco, agora é o amarelo, agora é o vermelho. Eu acho que a ideia aqui é de nós lemos os 4, porque eu acho que o 4º cavalo aqui, ele vai resumir os primeiros 3. Mas o segundo aqui, quando ele vai tirar, aqui diz, vai tirar a paz, né? Tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem. Um que parece que tem a ver com domínio, todo mundo querendo poder, autoridade, controle. E o outro, isso aqui não são coisas físicas, né? Parece que é uma coisa mais interna, tem a ver com ideias, sentidos, vontades. E Deus meio que deixando as pessoas meio soltarem elas. Em Romanos a gente tem uma descrição interessante, onde Deus fala que quando as pessoas rejeitaram a Ele como o Criador, Ele os entregou às suas paixões. Interessante como o julgamento de Deus não é simplesmente afligir o físico das pessoas, mas é de entregar elas aos próprios desejos, deixar elas começarem a pensar bobeira, né? Deus participa dos nossos pensamentos e sentimentos, Ele interage como um espírito. Interessante isso. Então, eu acho que esses cavaleiros a gente não deve limitar apenas o que a gente pensa fisicamente, mas também no sentido de sentidos, pensamentos. Então, pessoas tirando paz da terra não é só tirando estrutura e ordem da sociedade, mas também pode ser entregar as pessoas a ficarem meio que loucas, birutas. Eu estava pensando na questão da informação, porque se você pegar aí há 30 anos atrás, a nossa informação a respeito de uma série de coisas que aconteceu no mundo era muito restrita. Com o advento da internet, da tecnologia, hoje nós sabemos o que acontece em cada parte do mundo, por menor que seja. Então, é claro que parece que abre um contexto, descortina assim, uma visão de que, na verdade, tudo isso sempre aconteceu. Né? E que hoje o que a gente tem, na verdade, é a ideia geral de tudo isso. A gente olha para a Bíblia e vê que desde a criação do mundo, o homem se mata, o homem, quer dizer, essas coisas, mas parece que hoje você tem uma visão muito mais ampla disso por causa da comunicação, da globalização. Então, mas é o seguinte, eu vejo assim, quando a gente lê, e quando a gente lê, sempre a nossa visão é linear. Como você falou, o momento que alguma pessoa leu no século passado, ela trouxe aquela leitura para esse. E a gente, quando lê, traz para a gente vir. Mas a leitura de Deus, ela é de cima, é 4D, 5D, 6D, então ele vê a terra
Sim, todos nós temos essa tendência, né? Mas e esse Apocalipse é a visão geral. E a pergunta específica é o que sobre Jesus a gente aprende nisso. E nesses cavalos a gente vê Jesus como o cara por trás dos cavalos, aquele que está soltando os cavalos. Então, quando tem falta de paz na terra, de alguma forma ou outra, a gente traça isso ao cordeiro que está abrindo o seu livro. Ele que está dando autoridade a isso acontecer na terra. Não é uma coisa fora do controle dele. Então, o caos não é a falta da presença ou do reinado do cordeiro. E, de fato, é ele que está concedendo que haja falta de paz em certos momentos, em certos lugares. Não, e o cavalo vermelho é consequência do cavalo branco. Pode até ser, tem gente que acha que é assim, eles são uma sequência. E ela encaixa bem. Parece que tem uma correspondência perto. O próximo pode ser que vai ter fome quando há falta de paz e pessoas brigando, vai ter fome em algum lugar. É possível. Mas independente, o negócio é que o cordeiro está por trás. Até mesmo que é difícil aceitar isso. E o cordeiro está por trás dos cavalos causando fome na terra. Tudo isso acontece simultaneamente. Alguém parou conversando sobre a questão do perverso. A gente viu um momento em que o mal, a perversidade era cruel, né? Era pior do que o cara. Então, tudo isso acontece e a gente olha a cada momento que está acontecendo. Não é consequência da outra, mas é simultânea a outra. Então, são 4 juízos que não são necessariamente uma coisa separada, distinta, independente da outra, mas eles estão todas juntas, né? São os 4 juízos de Deus sobre as nações. Dimas, eu fui numa conferência que falava sobre Apocalipse, né? E ele afirmava categoricamente que esse primeiro cavaleiro ali, esse que cavalga, ele recebeu uma coroa e cavalga como vencedor, determinado a vencer. Por ter a coroa e está saindo para vencer, ele tipifica Jesus Cristo, mas não tem nada a ver, né? É que no capítulo 19 nós temos Jesus num cavalo branco também. Então parece, ele é semelhante, né? Mas o que você acha? Não tem nada a ver. Eu acho difícil porque o cordeiro está abrindo os selos. Parece que são 2 pessoas diferentes para mim. O cordeiro está abrindo os selos e um selo abre e parece um cavalo lá. E o cordeiro vai abrir o segundo, o terceiro e o quarto. Mas me parece que na visão não é impossível, é possível, mas não me parece que seria o mais lógico dele abrir um dos selos e ele mesmo agora vai sair, mas aí ele vai ter que voltar e abrir o segundo selo. Também fala que foi lhe dada uma coroa para fazer isso, né? E a gente acha que o cordeiro já está com a coroa, já está entronizado, né? Daí parece que é outra coroa. A coroa é o cordeiro. Mas parece que não é a mesma coroa do cordeiro. Sim, mas é bem parecido. O cavalo branco, ele representa isso, a conquista. E Jesus, por isso que ele vem no cavalo branco no final, porque ele vai finalizar tudo, né? Mas eu não acho que isso aqui é o representar ele. Mas não sei, mas eu acho que não. Dimas, a gente poderia dizer, você acha correto dizer que, por exemplo, esses selos que estão escritos aí, os cavalos e tal, eles se referem a eventos específicos? Por exemplo, o cavalo branco se refere a tal evento que aconteceu no ano tal ou vai acontecer, o cavalo amarelo é tal evento tal e assim por diante. Ou seja, eles são uma profecia, né, no sentido de não ter visão daquilo que ia acontecer, né? Ou eles são simplesmente uma descrição de um padrão de acontecimentos que aconteceram e acontecem em várias situações. Você acha que é correto a gente dizer que eles são, por exemplo, o cavalo branco é um evento tal que aconteceu no ano tal situação, aquilo era o cavalo branco? Ou o cavalo branco é um padrão de acontecimento que sempre aconteceram? A pergunta do Valmir é boa, não sei se todos entenderam. Foi uma coisa que a gente pegou rapidinho, o William até mencionou isso semana passada, se os cavalos correspondem a eventos específicos, né, na história, no passado. Eu acho que o jeito que eu encaro isso, o capítulo 12 tem uma visão
de Jesus nascendo, o dragão tentando comer ele, aí ele sobe para o céu, aí o dragão é expulso do céu. E o que eu acho interessante é que a descrição do dragão tentando matar Jesus antes dele nascer, ou quando ele nasceu, a gente vê que na história Herodes tentou matar todos os meninos daquela geração. Inclusive os pais tiveram que fugir, né, para Egito, se eu não me engano. Então eu acho que nós temos realidades espirituais que Apocalipse revela que correspondem muitas vezes no mundo físico. A besta, por exemplo, o dragão com cabeças, eles vão representar o que está por trás do que às vezes o que aparece na história. Muitas vezes são impérios, são representantes de coisas políticas que acontecem. Mas esses desastres, eu acho que eles não são limitados a só, é só uma vez, porque acontece em Zacarias, acontece em Ezequiel, e eles são símbolos que Deus usa para falar, quando isso acontecer, saiba que eu estou por trás, eu estou mandando os meus juízos sobre você. Por exemplo, que segue um padrão, então. Sim, então eu acho que o melhor é pegar eles como um todo, os 4 cavalos juntos, eles não são, esse cavalo fez isso, aquele cavalo, não, os 4 são um pacote. Eu estou mandando os meus desastres sobre a terra. Então, quando no capítulo 13 de Isaías, Deus fala que as estrelas vão cair, a lua e o sol, ele está representando momentos políticos na história. Que quando Deus mandou o império dos Medos a invadirem Babilônia, é como se Babilônia era as estrelas, a sol, a lua, e agora eles caíram, porque Deus mandou o seu juízo, o seu servo, o império dos Medos, a destruí-los. Ele faz isso com outras nações, com os mesmos símbolos. Então, contra Israel vai ter o mesmo símbolo do sol escurecendo e coisas assim. Eu acho que é parecido. É Deus falando que Jesus está em controle das guerras, até das fomes que eles estavam passando. Teve uma fome enorme no Império Romano no primeiro século. E os cristãos ficam, nossa, isso aqui é o final do mundo. O Apocalipse está falando, não, o Cordeiro está no trono. E ele está mandando o seu juízo sobre a terra. É o momento de ele ser reconhecido. Então faz parte da revelação sobre o Cordeiro. Isso aqui não foge do reino dele. Está entendendo? Então elas não são, no ano 1072 teve um evento que foi o cavalo branco. Agora no ano 350 não sei o que, foi o segundo cavalo. Não é isso. É que durante essa época nós temos esses cavalos soltos na terra. Então haverá isso na terra. O quarto fala assim, né? O quarto... ele se chama Morte, e o Hades seguia por perto, e foi-lhes dado o poder para matar pela espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. E isso daqui estava acontecendo na mesma época dos outros, sabe? Ele não é distinto, ele está resumindo que durante essa época vai ter uma bagunça na natureza, e animais selvagens às vezes vão matar as pessoas, a espada vai ser predominante nessa época, não vai ter como fugir isso, não vai ter como fazer paz na terra sem o Cordeiro, faz parte do julgamento dele sobre a terra. Aí ele fala aqui que o cavaleiro se chama Morte, morte em si é um dos julgamentos de Deus sobre a terra, ele tem as chaves, né, da vida e da morte. Diz aqui que o Hades é a palavra literalmente aqui em grego para inferno, que a gente fala inferno, é a palavra em grego Hades, o lugar dos mortos, digamos. E aqui fala que Jesus está dando autoridade para o Hades a funcionar, de receber os mortos. Então é uma linguagem para descrever esse período todo, por isso que tem tanta morte. Deus tem concedido essa autoridade. E o Hades era compreendido como o irmão de Zeus, né, na mitologia grega. Ele tinha um nome, o irmão de Zeus, que cuidava dos mortos. Mas você vê aqui uma apologética de João falando, não, Hades, na verdade, é um servo do Cordeiro. Ele não é um cara aí que está solto, que você precisa sacrificar ele, senão ele vai matar a sua filha, a sua criança. Você não precisa louvá-lo. Não, é uma apologética. Não, o Cordeiro é quem está reinando sobre todas as coisas. E ele, na verdade, é que concede pessoas vida e morte, fome, saúde, peste, império subindo e descendo. É o Cordeiro que está em controle. O Império Romano é o Cordeiro que governa o Império Romano, que estava governando com a espada, né? Então, esses 4 juntos declaram fortemente que o Cordeiro está em controle. Essa ideia que a mania que a gente
botar data nesses eventos, né, para poder ter um controle maior. Se você for olhar nos últimos décadas, tem muito livro que o pessoal, quando acontece uma coisa muito forte no mundo, tipo o Hitler aparece, o pessoal já corre para o Apocalipse, já identifica, é a besta, é isso aqui. Ou então a Guerra Fria, né, quando inventaram a bomba atômica. Aí as pessoas tentam pegar e botar data nesses cavalos e dizer que foi isso, né? Daí não vai Esse é o nada. cavalo. Mas aí não dá nada, porque é interessante essa explicação que você está dando. Não é uma profecia para a gente prever os tempos, é para a gente entender o que está acontecendo, que Deus está no controle e pronto. Né? Eu mencionei que a igreja tinha uma tendência de ler o Apocalipse mais ou menos homogeneamente. Nossa, que palavra complexa, né? Até o ano 1700 e pouco, né? O que mudou naquela época? Bom, nasceu um jeito mais futurista de ler o livro de Apocalipse, onde o livro descreve eventos que ainda não tinham acontecido. Mas ele não ganhou muitos seguidores por muito tempo. Mas ela realmente tomou posse depois da Segunda Guerra Mundial, porque aí as pessoas começaram a sentir que o mundo vai acabar. Então, Apocalipse deve descrever coisas que estão logo para acontecer e ganhou muita popularidade. Então, por isso que nós temos escutado isso mais recentemente, leituras deste tipo. Ela tem dominado a conversa popular. A gente poderia também individualizar esse contexto, colocar a família, uma questão assim do casamento, o marido quer matar a esposa quer matar o marido, os filhos entram em crise, depois vem aí desemprego, vem fome, vem desgraça, depois vem até a morte e chegou o juízo na morte da pessoa. Eu acho que os casos desse tipo nós vamos ver perto das trombetas, um caso de Deus soltando alguns espíritos do abismo, deixando pessoas loucas. Aí eu acho que a gente chega em Deus deixando a estrutura civil, social, meio que se inverter. A gente vê isso em vários impérios na história, onde ele cai por dentro, né? A sociedade por dentro, quando rejeita ele, meio que começa a cair. Acho que a gente vai ver isso no próximo, que é uma outra perspectiva do mesmo tempo. Então esses primeiros 4 são terríveis, né? Fome, doença, pragas, briga, morte, o próprio inferno é solto pela terra. E a pergunta vai ser: nossa, mas até quando que Deus vai deixar isso assim? Que coisa horrorosa. E os deles? Como é que Deus vai proteger os deles? O 5º selo e o 6º tem um pouco a ver com isso, né? O 5º selo, então, começando a partir do versículo 9, ele abriu o 5º selo, aí ele viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra, da palavra de Deus e do testemunho que deram. Vamos falar sobre isso um pouco. Aí ele abre o selo, aí ele vê as pessoas que, palavra de Deus e testemunho, isso aqui representam seguidores de Jesus, né? E essas pessoas então que haviam sido mortos, quero que você visse que essa palavra morto é o mesmo que a gente tem sobre o cordeiro, aquele que estava de pé como morto. Não é apenas morto a palavra geral, é específica, imolado, eu acho que é literalmente, a gente vê, o Ion tinha uma tradução que tinha isso, mas é uma palavra que descreve como ele é morto. Não sei se alguém tem em português uma palavra que não é diferente do que morto. Tem, a sua tradução tem sacrificado? Martirizado. Tá. Não é martirizado e não é sacrificado, mas era a forma que o cordeiro era morto, né? Era imolado. Isso. Então ela descreve não só o fato que ele foi morto, mas como ele foi morto. E a mesma palavra, ela não é comum, então não é coincidência que ele fala aqueles que haviam sido mortos. São aqueles que são parecidos como o cordeiro, né? Aqueles que vivem que nem o cordeiro, aqueles que fazem que nem o cordeiro faz e tiveram a consequência sobre as suas vidas. Mas aqui eu posso considerar que seriam os mártires, que são aqueles que morreram por amor a Jesus? Mas eu acho que sim, mas eu acho que isso estende para isso chamado de todos nós. Sim.
todos nós somos chamados de viver pela palavra de Deus, o Logos, né, que é Jesus, e de manter o testemunho dele, de dar o testemunho dele, de falar sobre ele e de proteger esse testemunho, de não deixar mentira ou heresia deturpar a verdade. Todos nós somos chamados a morrer, a ser imolados como o Cordeiro foi imolado. Em Romanos tem isso, que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, fala que nós somos considerados como ovelhas. Exatamente. Nós somos considerados que nem pequenas ovelhas, nós somos representantes, nós somos chamados para viver que nem ele foi chamado a viver. Então não é coincidência que ele vai falar aqui, eu vi aquelas almas, as pessoas que foram mortos que nem ele, que viveram pela verdade, que nem o Cordeiro vive, e é o chamado da igreja, é o chamado dos seguidores do Cordeiro. Então você vê os 4 cavalos sendo soltos pela terra, são juízos sobre a terra, e parece que durante esse período eles estão perseguindo, as nações estão perseguindo os seguidores de Jesus, de várias formas, só para completar o pensamento. E a visão é que então esses estão sofrendo, né? Esses que estão os seguidores do Cordeiro, que estão sofrendo. Até quando que você vai deixar isso acontecer na terra, Deus? É a pergunta que o 6º selo quer fazer e responder. William. A minha pergunta é exatamente o que você acabou de explicar. Você estava explicando, mas eu não estava entendendo. Haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. A minha dúvida é somente os que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho que deram, ou todo cristão? Porque aí eu separei, por exemplo, você tem o caso de Estevão, que foi morto por testemunho e tal, e tem o caso de milhares de cristãos que não necessariamente foram mortos por essa causa. Só morreram. Só morreram. Poderia ter sido morto por acidente de carro, velhice ou coisa assim. E aí, somente essas pessoas morreram por essa causa ou todos os cristãos? Então, eu acho que não, William. Tem o... Eu não vou... Deixa eu escrever aqui. Eu acho também que, por exemplo, Apocalipse 22 vai falar que somente os conquistadores vão herdar a cidade prometida. Somente aqueles que lavam as suas vestes, somente aqueles que morrem pela palavra e testemunho. São símbolos para descrever todos nós, que nós somos chamados a viver. Nós somos chamados a ser seguidores do Cordeiro. Aqueles 144 mil que nós vamos ler daqui a pouco, eles são descritos no capítulo 14 como só homens e homens virgens, que só andam onde o Cordeiro anda. Isso não é literalmente só homens e só virgens, é a descrição de todos os seguidores do Cordeiro, só que eles são puros, essa é a ideia, né? Eles não se combinam com a prostituta, descrita mais tarde no livro, e eles só obedecem o Cordeiro, sua vida é seguindo o Cordeiro. Então seu destino vai ser o mesmo do Cordeiro. E não é que literalmente nós vamos ser crucificados, porque poucos foram crucificados ou imolados, mas é uma descrição geral. Nós vamos entregar as nossas vidas para a vontade de Deus, e o resultado, infelizmente, enquanto os juízos estão soltos na terra, é que as pessoas não vão gostar disso, no geral. Mas, eu acho que nesse caso ele faz questão de falar dos mártires, porque ele está falando que assim, a gente tem uma sensação de impunidade, de injustiça, de abandono, igual aqueles caras japoneses lá que morreram, né? Tipo, o Silêncio de Deus chama o filme, né? Sim. Então, eu acho que é uma resposta para isso. Calma, gente, eu estou vendo, né? Vai chegar a hora, aguenta mais um pouquinho. Não está falando se a gente também vai estar com eles ou não. É mais com relação ao domínio de Deus novamente, que tem o tempo de cada coisa. Que Deus vai julgar isso também no tempo dele. Eu acho que é possível que seja isso, que só seja os mártires. Eu acho que, à luz do livro das primeiras 7 cartas, eu acho que é mais provável que é o que as 7 cartas estão chamando a igreja a serem. Dar testemunha e de manter a palavra de Deus. São os 2 chamados da igreja nas 7 cartas, né? Façam isso mesmo correndo o risco de morte. Então acho que se ele não é a descrição de toda a igreja, ele pelo menos é muito parecido com o chamado da igreja no livro. Então eu faço essa leitura, que são uma descrição daqueles que vivem como o Cordeiro e encontram resistência por causa disso. Então estes, a igreja, que sim, principalmente aqueles que têm que morrer, né, pela fé.
Assim, quando a gente chegar, nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos ver que nós temos visões distintas, né, separadas. Mas eu acho que elas descrevem de formas diferentes o mesmo grupo de pessoas. Por estranho que pareça, eu acho que vai fazer sentido assim. A mesma coisa acontece com 144 mil. São maneiras, usando símbolos diferentes para falar sobre a mesma pessoa. Tipo, Jesus, ele é o filho de Davi, ao mesmo tempo ele é Moisés, ao mesmo tempo que ele é o templo de Deus, ele é a própria glória que preenche o templo de Deus, e etc. Né? São símbolos que correspondem à mesma pessoa. Mas eu acho que eu jamais estaria ali do lado de um Paulo ou de um tantos que sofreram. Eu estaria lá no cantinho, naquela multidão. Não consigo ver. Bom, a gente não tem como saber, porque no 11 fala que eles tinham que esperar até que as outras pessoas que ainda vão ser mortas morram. Então aqui essas pessoas que morrem, eles são vestidos de branco, que é parecido com o que a igreja é prometida nas 7 cartas, se elas permanecerem fiéis à palavra e derem testemunho, elas recebem o vestimento branco, né? Participação no plano de Deus. Eu acho que eles são bem parecidos, esse grupo, se não são idênticos. Então cada um recebe uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem, estou lendo o versículo 11 aqui, até que se completasse o número dos conservos e irmãos que deveriam ser imolados da mesma forma, né? Tem que enfrentar isso na vida, decidir que vão seguir ou não o Cordeiro. É interessante, né? Até que completar. Esse é novamente, a morte está sobre o governo do Cordeiro, até mesmo a morte dos seus santos e os seus seguidores. Tem um número até que ele tem específico, que ele está esperando ser completo. Porque essa ideia de completar tem a ver com o fato de que Jesus não está voltando até que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Então isso aqui é essa pergunta, né? Até quando? E Jesus respondendo, ainda tem um número para preencher das pessoas que vão dar testemunho. Não só aqueles que serão salvos, mas aqueles que precisam entregar sua vida a esse trabalho, esse projeto. Haverá conflito até o final. Mas é exatamente isso, Padilha. Tem... No 11, você acabou de ler, por que está distinguindo conservos e irmãos? Por que ele quis? Por que ele colocou dessa forma? Boa pergunta. Será que são 2 grupos diferentes, né? Não sei por que está assim, né? Porque ele já não globalizou ali, depois colocou irmãos. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei por quê. Por que fazer uma distinção? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você conserva. Não é igual a conserva. É a mesma coisa, mas ele colocou aqui diferenciados, os conservos e irmãos. Por que ele já não colocou? Seus irmãos se maneira igual, né? Mas é uma boa. Eles são pessoas, são irmãos, são pessoas íntimas e são servos de Deus. São 2 coisas, né? Mas sim, os detalhes não são aleatórios. Assim, por que falar essas 2 coisas? É que eles fazem parte do mesmo grupo. Especificamente são aqueles que serão imolados, né? Aqueles que morrerão pela a palavra. Debaixo do altar, também, no 9, debaixo do altar, eu não entendi também esse debaixo do altar. A Leia estava falando aqui em cima, aqui quando fala debaixo do altar, no versículo 9, coloquei um rodapé ali. E é interessante, né? A ideia, eu acho que aqui, como é uma visão simbólica, ele quer representar que essas pessoas estão num lugar bem seguro, né? A morte deles não foi esquecida, está ali debaixo do altar. São protegidos, são lembrados por Deus. E são as pessoas que estão numa espera ainda de ser a sua vida justificada. Aquela vida que talvez ninguém viu, uma pessoa que foi fiel a Deus e foi morto e nunca foi publicamente declarado e visto, né? Essas pessoas são todas reconhecidas por Deus, inclusive estão perante o altar, estão debaixo ali do altar de Deus, agora num lugar seguro, esperando o momento que Deus vai vindicar a sua vida. Então as pessoas que talvez aqui são esquecidas, talvez pessoas que na igreja, que dão testemunho, que vivem a sua vida, que estão sofrendo hoje, que nós nem saibamos.
sabemos, estão no lugar onde Deus reconhece elas. Eu acho que essa colocação de dois adjetivos para almas daqueles que haviam sido mortos, que conservam irmãos, é que Deus está querendo destacar duas características importantes dessas almas aí. Eles são irmãos e são conservos. São aspectos um pouco diferentes, né? Porque um está servindo, o outro está amando o irmão, mas são duas características importantes. Acho que ele quis destacar que são, olha, não esqueça que é só conserva, você também é irmão. Não esqueça que é só irmão, você também é conserva. Para não esquecer uma coisa da outra. Eu acho que tem um sentido importante a colocação de dois qualificativos ali para essas almas, né? E você falando Legal, gostei. Servos de Deus, eu pensei na ligação tanto com Deus como com os irmãos. Os co-servos. Não, irmãos, né? É a ligação. A gente serve um ao outro também. Ligação com Deus. Então isso tudo completa esse grupo. E eu acho que são duas características que podemos dizer que também é da igreja, né? Outro sentido que eu acho que é o grupo, os seguidores de Cristo, eles são co-servos e são irmãos um do outro. Eu acho que faz muito sentido. E elas têm a ver também, são consequências do versículo 9. Porque na verdade elas que foram mortas por amor à palavra de Deus, por amor ao testemunho que deram. Esses são os conservos de Deus. O Serginho está falando do versículo 9. E talvez valha essa frase aqui, ela é um pouco diferente em traduções, cada uma é um pouquinho diferente, e é por causa do seguinte: primeiro, por causa da palavra, de Deus. Vocês acho que leu por causa do amor à palavra, né? Mas aqui eles são mortos por causa da palavra, eles acreditam na palavra. Eles receberam a palavra, eles falam sobre a palavra, e isso causou a morte deles. Eu acho que tem aqui com evangelismo, o que isso produziu em você, não é tanto o amor em si, né? Porque o amor é um jeito que alguém interpretou, mas é porque eu falo a palavra de Deus, então isso me causou dano. Eu compartilho o evangelho e isso me danificou, de certa forma. Eu perdi minha vida, ou perdi meus direitos de comércio. Eu não perdi nada. É certo. Assim, eu não perdi nada. Enquanto o outro falou da palavra no país que não proibia e foi morto. Ele foi imolado. E às vezes para a gente não teve essa consequência. Uma consequência Sim, mas as 7 cartas fala que tem várias maneiras que a gente faz isso. É contra a preguiça, às vezes, a gente tem que enfrentar a preguiça para falar sobre a palavra de Deus. Nós temos que enfrentar o medo, às vezes, para falar sobre a palavra de Deus. Nós temos que evitar o sincretismo na vida, de deixar coisas entrar na nossa vida, guardar a nossa vida, proteger a nossa vida. Esse outro aqui, o testemunho que deram, eu não gosto desse deram. A impressão é que dá que é uma coisa que eu falo. Literalmente a palavra, a testemunha que tinham, que mantinham, que sustentavam. E a ideia, o testemunho, eu acho que tem a ver com a declaração de Jesus. E eu mantenho o que Jesus disse. Eu estou repetindo o que ele fala. Não é tanto... O viver é importante, mas especificamente aqui é que eles confessavam o que Jesus confessava. Sobre Deus, sobre justiça, o julgamento do mundo, quem que é verdadeiramente o rei deste mundo. Eles mantiveram essa mesma declaração. Sim, nós temos um governo humano, mas acima deles há um Deus, que todos eles têm que prestar contas. Manter o testemunho de Jesus é a gente acreditar nas coisas que Jesus declarou e confessou. Eles foram mortos por causa disso. Esse cara não adora o César, esse cara não faz sacrifícios aos deuses aqui da região, esse cara não faz isso, porque eles estão mantendo as declarações de Jesus. Então não é só que eles estavam evangelizando os vizinhos, é que eles estavam acreditando e mantendo essa verdade. Então a pergunta é, nossa, esses juízos, uma coisa horrorosa sobre a terra, até quando que Deus vai deixar essa bagunça acontecer? Deus fala, mais pessoas precisam morrer ainda. É muito estranho, né? Muito louco, muito radical essa resposta de Jesus sobre os seus. E o 6º selo, continuando, aproximando o fim, vimos semana passada como essas figuras de expressão.
são de momentos políticos, no passado, momentos que os reis, os governantes caem, perdem o seu lugar, sua função. E eu acho que nós estamos vendo, isso se trata do final, aproximando-se o final. Para mim, o sinal disso é essa última parte aqui, que os reis da terra, eles preferem morrer do que enfrentar o juízo de Deus. Então, o sexto selo está nos aproximando do final, o julgamento final de Deus sobre eles. E não é que eles se arrependam aqui, só que eles não querem enfrentar, né, o final. Nós vamos ver nos outros ciclos de 7, que conforme vai se aproximando o dia, as pessoas ficam cada vez mais rebeldes, cada vez mais assim com Deus. Você pulou uma parte legal aí, no versículo 12, que está falando tudo sobre o sol ficar escuro e tecido de crina negra, lua vermelha como sangue, estrelas caindo dos céus, figos verdes caindo na figueira. O que quer dizer toda essa coisa? Essa simbologia eu não consigo entender. Pois é, semana passada a gente dedicou nosso tempo a essas questões, né? Desculpa, eu estava viajando. Não, tudo bem. Eu também estava viajando. Então, tudo bem, mas no seu e-mail você vai ter os textos paralelos, que são imagens usadas pelos profetas para descrever quando Deus derruba as nações, né, os impérios. Então, ali, reciclando ou usando as imagens do passado, Deus fala, chegando no final, quando eu começar a derrubar as pessoas do seu lugar, eles vão se sentir assim, eles vão reconhecer que o dia está se aproximando. Muito interessante isso, o Apocalipse dizer que os reis pagãos, com os acontecimentos que vão acontecer no final, eles vão começar a reconhecer que eles não dominam a terra. Eles vão saber que um julgamento está chegando, eles vão sentir um medo do que vem, né? Essa sensação é muito interessante. Eles falando, pois chegou o grande ira do Cordeiro, o dia de julgamento do final. As pessoas chegando mais próximo no final vão ter uma sensação que está acabando as coisas. Vai ser um derrubar da estrutura social total. E as figuras no passado eram essas, né? O derrubar do Império Assírico, o derrubar do Império Babilônico, o derrubar do próprio povo de Israel. Inclusive essa fala, caia sobre nós as montanhas, é a fala dos líderes de Israel que se achavam o Império do Norte, os 10 tribos do Norte, né? Em Oséias 10. Eles se acham, e Deus fala, eu vou derrubar vocês, e quando chegar esse dia, vocês vão querer morrer do que enfrentar o julgamento meu sobre vocês, do que enfrentar a verdade. E aí chegamos no sexto, quase no final, e essa pergunta que a gente fez no quinto, que é, e o povo de Deus, ela não foi totalmente resolvida, né? A resposta foi meio negativa, Jesus falando, vai ter que morrer mais gente antes. E aí nessa visão, eu acho que ela é importante, essa visão de Jesus afirmar algumas coisas sobre o seu povo. Então, essa visão que segue agora no capítulo 7, ela é muito importante para deixar uma confiança, um consolo para o povo de Deus. Então, eu acho que essa é a função agora do capítulo 7, dessas visões. Colocando nessa condição do cavalo branco, colocando a respeito de governo, né? Então dá a impressão que o governo começa bonitinho no cavalo branco e depois vai as consequências é o caos. Sim. Agora o caos instalado. Então alguns se voltam para Cristo e outros se afastam de Cristo e se rebelam. Dá para colocar dessa forma? Sim, a intenção dos julgamentos é de endurecer aquele que está duro e de acordar aqueles que estão talvez dormindo, né? Precisam ser sacudidos. E foi o juízo de Deus sobre a terra, a função é isso, de você, as pessoas que estão meio assim, ou assim, talvez no muro, acordar, é um negócio. E aqueles que estão duros, eles vão ficar mais duros, e aí Deus vai se revelar mais. É a mesma coisa que ele fez nas 10 pragas do Egito, com o faraó. Coração, cada praga, o cara ficava mais... E aí Deus podia se revelar cada vez mais, e com isso, dar o seu julgamento completo sobre eles. Zé. Voltando ainda nos conservos e nos irmãos, o servo, ele é aquele que participa
do sofrimento, igual, mesmo você não tendo passado pelo mesmo sofrimento, você está participando desse sofrimento, você aceita o sofrimento para você. E tem um paralelo lá com o servo que foi perdoado a dívida, e eu pego um conservo, também era servo como ele, e enche o cara de pancada lá para pagar uma mixaria para ele. Eu acho que o conservo que está ali embaixo do altar é aquele que participou, participa até a morte desse sofrimento de Jesus. Eu aceito esse sofrimento, eu estou participando com ele na cruz e deixando me envolver, né, nesse sacrifício, entendeu? Então eu acredito que o conservo ele vai se aplicar ali. Eu estou, mesmo não indo lá para ser crucificado, ou ser imolado, eu participo do sofrimento de Jesus, eu aceito o sofrimento e estou com ele nesse sofrimento. Ou também o sofrimento daqueles da igreja que estão realmente sofrendo. Eu vou participar, eu vou apoiar, eu vou mandar dinheiro, eu vou orar, eu vou visitar, eu vou conversar, Você participa, você se torna um conservo no projeto quando você... Você está junto, você aceitou aquele negócio ali, aquela situação, e você está participando com ela, você passa a ser um conservo. Legal. Se ela está comigo, ela passa a ser participante comigo, todo mundo. Nós somos conservos dessa turma aqui, desse grupo aqui. É com isso que nós estamos nos associando. O cordeiro imolado e aqueles que são imolados com o cordeiro. É isso que a gente está usando quando usamos símbolos da cruz, né? A gente usa como decoração, mas eles são uma declaração de associação. Eu sou parte desse sofrimento. Ok, então, para continuar aqui, temos duas visões aqui, distintas. Agora nós vamos ver a primeira visão, antes de concluir, né? Os reis da terra falando, nossa, vai acabar o mundo, não quero enfrentar o julgamento final. E nós temos uma pequena pausa. Eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Eu acho que a gente tem aqui a descrição desses 4 juízos, dos 4 que veio antes, que vão julgar a terra. Deus fala para eles no versículo 3: não façam nada até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, os juízes, os julgamentos de Deus que sobrevêm à terra durante esse período, eles são soltos pelo Cordeiro, mas Jesus afirma que antes de qualquer coisa acontecer, os que são dele, eles são já protegidos, são selados. Vimos semana passada que o selo é essa proteção que Deus coloca sobre os seus. É uma coisa simbólica. Deus não precisa de um selo na testa para saber quais que são deles. Ele não vai esquecer o seu nome porque você nunca falou o seu nome quando você orou com Ele. Não é o caso. Ele sabe todas as coisas. Mas é um jeito simbólico de dizer os que são dele são protegidos. Completamente por Ele. Protegidos. Oi? Como a gente vê um monte de servos mesmo, aquele que morre para Jesus, são os primeiros a serem sacrificados. Então a pergunta é protegidos em que sentido, né, Madá? Porque eu acho que o Cordeiro vai ser o nosso... o que a gente olha e fala, Deus também protegeu e cuidou do Cordeiro. Nós vamos ter a proteção de poder ser que nem o Cordeiro. Não é uma proteção física, porque eles todos são sacrificados. Não, é uma proteção e segurança de Deus que nós vamos poder ser que nem o Cordeiro. Nós vamos manter o nosso testemunho. Ele garante que Ele vai dar todos os recursos para nós mantermos a palavra de Deus e de nós termos o testemunho. É uma proteção que vai nos capacitar a ser que nem o Cordeiro. Se for necessário, morrer pela cruz. De poder seguir o Cordeiro. Que o juízo que vem sobre a terra não vai endurecer o nosso coração. Nós vamos ser fiéis. Inclusive, é até possível que seja um selo para nós morrermos, porque nós vamos dar testemunha, no caso. Mas o juízo que vem sobre a terra não é a ira de Deus contra nós. Deus está julgando o mundo, mas nós somos selados que nós vamos ser que nem o Cordeiro, nós não seremos enganados pelas mentiras que a gente vai ver, a sedução do mundo, nós somos protegidos. Então,
Então, antes de Deus mandar os seus 4 anjos, que eu creio que são em paralelo com os 4 primeiros cavalos, nós somos protegidos. Então ele fala quais que são protegidos. Nossa, entrou uma letra hebraica aqui. Deve ser uma coisa divina. Deve ser um sinal espiritual para nós. Eu ia inventar um negócio aqui, mas não vou. Obrigada. Tem bastante coisa. Tá, então essa primeira parte para proteger, versículo 4, eu vi o número daqueles que foram selados. Aí nós temos 12.000 de cada tribo, né? Ou 12.000 dos 12. Creio que esse número ele é simbólico. 12.000 dos 12 são todos. Eu sei que equivale a 144.000, mas a ideia de falar todos são protegidos. Não vai ter gente fora, Deus não vai esquecer de ninguém, mas todos os que são dele. Explica melhor esse negócio. Por que você está deduzindo que 144.000 todos é a mesma coisa? Eu acho que a ideia de 12, começando com 12, a escolha de ter 12 tribos, eu acho que ela é proposital. Uma, porque se a gente olhar a lista dos 12, esse é o único lugar bíblico que José é incluído na lista dos 12. José abriu mão da sua herança lá no Egito, né? Ele deu para os seus 2 filhos. Então ele saiu, colocou 2, isso fez 13 filhos de Jacó, tecnicamente. Levi não recebe herança, então nas listas seguintes, muitas vezes ele é omitido na lista. Levi. Mas em outras partes ele é incluído e alguém mais é omitido. Mas a ideia é que no Velho Testamento, 12 tribos são sempre mencionados para manter aquela continuidade de todos. A ideia de totalidade. Totalidade. Então no Antigo Testamento, essa noção de 12, a ideia sempre foi de todos os de Deus, todas as tribos, né, que são tecnicamente 13. Tecnicamente. Então 13 porque os 2 filhos de José. Sim. Então nessa lista, eu acho que primeiro 12 já é um sinal de que são todos os tribos de Israel. Aí 12.000 é só a totalidade de tudo isso, né? Por que 1.000? Não sei por quê. Mas eu acho que Mas o versículo 9 ele não dá essa ideia, porque quando ele fala da multidão, que de todas as tribos, povos, grandes, são 144 mas eu quero separar essas duas, porque o início das 2 visões, isso aqui, depois disso eu vi. Isso aqui é uma visão. Isso aqui, depois disso, olhei, ou eu vi, é a mesma coisa. São 2 visões distintas. Como eu falei, nós temos que manter as visões distintas, porque muitas vezes as visões vão descrever a mesma coisa, só que de formas diferentes. ângulos diferentes. Então, antes de entrar no 9, vamos entender a primeira visão. As pessoas são seladas, que já era um ato simbólico, um selo na testa, de acordo com Ezequiel. Aí eu creio que 12, Padilha, ele já era uma coisa meio específica. No final do livro de Tiago, ou é o início, ele fala as 12 tribos espalhadas, se eu não me engano. Só que ele escreve para a igreja, que mistura de judeu e gentil. Vou só dar uma olhada se é no início ou no fim. É no início, versículo 1. Tem algumas dicas, esse é uma das que me veio à mente agora, no Novo Testamento, onde 12 tribos se refere não só ao povo étnico, mas ao povo de Deus no geral. Agora, ele ter tirado o Dan e o Efraim, e ter colocado José e o Levi. Pois é. Tribos, é proposital. Então é isso que eu digo, quando a gente abre mão de ser literalmente 12 tribos, não temos que responder essa pergunta, porque a ideia é de comunicar todos. E o Levi, os levitas não tinham tribo. Ele tinha o seu tribo. Então aí temos menos dificuldade de tentar explicar da onde que surgiu a descendência de José e por que Dan foi omitido e Efraim perdeu o seu lugar. Por que nós... Aí não temos que preocupar com isso, porque é a totalidade do povo de Deus. São todos os que realmente são deles serão selados.
Essa foi a ideia no Ezequiel, de selar todos aqueles que se arrependeram, e esta eu acho que é a mesma ideia aqui. Não teria, você poderia fazer um comentário sobre essa questão dos números nessa literatura? Porque aparece assim, com recorrência o número 3, aparece o número 7, e aí aparece o número 12, né? Esses números, eles têm uma... Eles vão ter dentro da Bíblia, ele já tem uma importância, né? O 7 já vem dos dias da criação. 7 Deus estabeleceu dentro do calendário hebraico muito forte. O 7º mês era marcado bem momentâneo, o mês que tinha o dia da expiação. Tinha umas datas importantíssimas no calendário, né? Então, os 7 anos, aí o ano sabático, aí o ano jubileu. Então 7 já estava na cabeça, 12, as 12 tribos. Tem um negócio de 1000 também, multiplicação de 1000, só que esse eu deixo mais para frente. A gente fala, os anjos são numerados por 1000, multiplicação, o 12 aqui, 12 vezes 12.000, 1000 entra no jogo também, mas 7, 4, 12 são números na história de Israel que a gente vê. Os 4 cantos da terra representam a toda a terra não tem canto, né? Mas na figura de expressão é tudo. Tem um livro interessante de um chinês cristão, que é professor na USP aqui, Dr. Sheng. O livro se chama Os Números na Bíblia. Eu doei esse livro. Você o quê? Eu doei esse livro. Doou? Aqui na igreja. Não sei quem ficou com ele. Deve estar Não, eu não sei. Eu trouxe no domingo vários livros. Eu tinha esse livro. Alguém levou para casa. Não sei. Oi, fala aí, William. A confusão por esse número é porque alguns acreditam que esse é o número total de cristãos, de pessoas que são... É que quando você leva essa leitura de uma descrição de literalmente 12.000 pessoas, aí a pergunta fica, mas por que uns foram omitidos, né? Por que nós temos só 12 tribos quando de fato tem mais? Essa foi parte da pergunta. Minha proposta é que não lemos isso aqui como literalmente 12, mas representando a totalidade do povo de Deus. Mas só para confirmar, você disse que essa é a única lista de José aparece? Dentro da lista dos 12, sim, porque desde Gênesis 48 ele se retira da herança. Como você falou? José, ele dá a sua herança para os seus 2 filhos. Aí o Jacó vem e abençoa os 2, né? Acho que ele faz assim, inclusive, ou não. Enfim, ele vai lá e abençoa os 2 filhos. Aí ele se retira, ele nunca mais é listado na herança. Porque os seus filhos são a tribo de Efraim, tribo de Manassés. Aí, inclusive, eles têm terreno, né? José nunca tem um terreno só para os filhos dele. Os 2 filhos tomam o lugar dele. Tá, mas com certeza não são 144.000 salvos, porque logo em seguida você vê que os salvos são uma grande multidão que não está. Sim, mas nós estamos tratando de visões e símbolos, de ideias, né? Então, os selos também são a proteção de Deus. O 12.000 são essa noção de todos o povo de Deus são protegidos. É igual assim, é só fazer analogia a Israel, tá ali, 12 tribos de Israel, 12 tribos do povo de Deus. Sim, são o povo dele. Agora, essa lista de cada tribo também, ela tem ela parece um censo, né, de lista de números e nome de uma tribo que era feito em tempos de guerra. Ela é bem parecido. Então eu acho que ela ecoa um pouco essa noção que o povo de Deus está numa guerra. Tem uma lista dos 1000. Eu nunca tive essa confusão, mas eu sempre fico confuso com a confusão. Ele diz o seguinte, né? É ele e a Dilma. Não danifique o mar, não danifique a terra, até que sejam selados os servos do nosso Deus. E aí ouvi o número dos que foram selados. E desse número que foram selados, era um tanto de X. Uhum.
E aí eu fico procurando, cadê a salvação nesse daí? Cadê por exemplo, as pessoas dizem, esse é o número dos que foram salvos e não sei o quê. Mas, pelo que me parece, esse é um selo que seria colocado antes que o mar e todas as outras coisas mas não tem fossem identificados. Foste selados com a salvação, não foste vosso, não foi vosso. Só que aqui o contexto é diferente. Aqui não é exatamente para isso que está sendo selado. O selo aqui, o que nós vimos em Ezequiel é que o selo protege os que são de Deus a não ter certos resultados. O juízo virá sobre todos, mas os protegidos, eles não sofrerão as consequências daquele juízo, que é endurecimento do coração, afastamento de Deus, rebeldia. Pode incluir que eles vão ser destruídos fisicamente, mas eles serão protegidos no sentido do impacto daquele juízo, que muitas vezes leva a pessoa a totalmente se rebelar contra Deus. O que vai salvar é o selo. Oi? O que vai salvar é o selo. Não, o selo protege e é uma marca que os que são de Deus... É a garantia, né? Até o Espírito Santo, o selo. Nós falamos que, na prática, o Espírito Santo faz isso em nós. Ele é um depósito, né? Ele é um selo sobre a nossa vida que garantia a promessa de Deus para o futuro. Mas isso sim, é o selo de Deus sobre a nossa vida. Em prática, eu acho que é isso, como isso se realiza. Mas aqui a ideia é do proteção do juízo, dos 4 juízos sobre a terra. Aparecem outros números, quando a gente vai lendo, outros números. No outro versículo, na outra visão que ele tem, já tem um outro número de pessoas. Então, eu acho que a próxima visão, eu vi isso, agora eu vou ver outra coisa. Sim, eu acho que sim, o próximo é a mesma coisa, que é estranho, porque ele vai falar agora, e vi diante de mim um povo que não tem como contar. Ele acabou de contar um número, e agora ele vai falar de um número de um povo que não é contável. E sim, eu acho que os dois representam o mesmo grupo. Por quê? Em primeiro lugar, o primeiro eu acho que é simbólico do povo inteiro de Deus. Todos são, não tem nenhum que vai ser deixado fora. A segunda visão, ele fala assim, a multidão que ninguém podia contar, para mim, se eu colocar isso aqui, ia me ajudar um pouco. Porque quem que é a multidão que ninguém podia contar no Antigo Testamento? É o povo de Israel, são as 12 tribos de Israel, né? Quando Deus fala para Abraão, vocês terão descendentes que nem as estrelas do céu, e os 12 filhos representam este grupo, né, que ficou se multiplicando. Então acho que há uma correspondência já em vários outros aspectos, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro. Esse grupo que agora ele não é definido apenas por uma linha sanguínea, ele é todos os seguidores do Cordeiro. Essa promessa a Abraão, Paulo deixa isso muito claro em Gálatas, que finalmente a promessa, a bênção de Abraão chega através de Cristo para todas as nações. A porta é aberta para todos que querem se incluir nesse grupo quando se associam com Abraão. Esse grupo de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé é o grupo que a gente vê no capítulo 5, que o Cordeiro comprou para tornar um reino sacerdotal. O reino sacerdotal se compõe de pessoas de toda raça, tribo, etnia. Então esse grupo é o mesmo, todos os selados de Deus, é essa grande multidão que ele vai ver nessa visão, todos estão seguros perante Deus. E terá este momento, olha o que ele fala aqui, lembra que nós estamos naquela pausa entre o 6º e o 7º selo, no final das coisas, chegando no final, um grupo enorme, finalmente a promessa de Deus será cumprida, de um grupo que não tem número. Tem número esse grupo? Claro que tem um número esse grupo. Não vai ser um número infinito que está no céu. Não faria sentido essa expressão ser literal, né? Um grupo que ninguém podia contar. Claro que vai dar para contar, vai ter um número específico. Não é assim, né? Então, não é infinito todos os que são salvos, são um grupo específico. Mas chegando no final, na sua soma, na sua totalidade, vai ter um grupo que Deus redimiu de todas as terras e eles sim vão reconhecer o Cordeiro. No final, todos nós estaremos juntos. Então a resposta, até quando, Senhor? Até se completar um número. Todos são selados, são protegidos. E chegará um dia, chegando no final, onde esse grupo vai estar junto e nós vamos reconhecer a salvação de Deus. Tem uma parte muito bonita aqui. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, os anciões, os seres viventes, todo mundo vai se prostrar com o rosto em terra diante do trono e adorarão a Deus.
dizendo: amém, louvor, amém, não, amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus. Uma palavra aqui que geralmente nunca é vista com esses outros é esse daqui, sabedoria. Eu acho muito interessante a sabedoria no livro de Apocalipse, mas eu acho fascinante como no final nós vamos declarar que Deus é sábio, né? Nós vamos chegar à conclusão, na soma de todas as coisas, como Deus foi sábio na forma que Ele fez tudo, como que seus juízos, sim, levou tudo ao reconhecimento do Cordeiro, como que no final Ele selou todos os seus, protegeu tudo. Agora parece que não faz sentido, né? Nós estamos naquele quinto selo. Senhor, até quando que isso vai ficar desse jeito? Bom, essa visão, antes de completar tudo, diz que quando a gente chegar no final, todos estarão juntos, vai ser todo o povo de Deus, ninguém vai ficar por fora, ninguém é esquecido, nós vamos adorar a Deus e nós vamos reconhecer quão sábio Ele foi de fazer todas as coisas da forma que Ele fez. Vai chegar este momento, Ele vai receber toda a honra e nós vamos louvá-lo pela sua sabedoria em todas essas coisas. Bepa? Esse 9 aí, daí a gente colocando também como João, ele olhou e humanamente falando, ele não podia contar, e qualquer humano ele não podia contar essa multidão, mas ele pôde uma visão maravilhosa ali que ele viu, as tribos, povos, línguas ali de uma forma organizada, de uma forma... Pois é, ele viu aquela promessa de Deus sendo cumprida, né? O povo prometido de Deus. E todos lá estarão adorando a Deus. Nós temos mais um pouco aqui. E a pergunta para nos ajudar, né? João pergunta, mas quem que são essas pessoas? Né? Esse número incontável. Então, eu adoro essas respostas assim. Você sabe. Você que sabe. Perguntaram para João, quem que são, João? Mas você é quem sabe, né? Situação meio estranha o anjo chegar e perguntar isso para ele, mas faz parte da sequência, que a gente também está fazendo a mesma pergunta, né? Mas quem são estes? Então a descrição vai ser chave. E não é por acaso que eles são descritos semelhantemente à igreja nas cartas. A promessa de Deus para aqueles que mantêm sua roupa pura, que se associam com Ele, que conquistam. Esses têm as suas vestes brancas. Esses são que vieram da grande tribulação. Lembra da segunda carta? Deus fala de uma provação que virá. E eles têm que permanecer fiéis. Esses são que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, por isso estão diante do trono, o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles seu tabernáculo. Promessa diretamente de Levíticos. Deus falando para o povo: eu vou criar o meu santuário no seu meio. O que Deus iniciou de colocar uma casinha para Ele no meio do povo, Ele completa agora. No final, chega ao seu fim, né? De colocar finalmente em sua plenitude, Ele vai morar com a gente e nós com eles. Nós temos várias passagens aqui da Bíblia, tudo ajuntado assim, fala: nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Outra figura de expressão que Isaías falou e prometeu para o povo que será salvo por Jeová quando Ele voltar definitivamente. Eu coloquei nos paralelos, a gente viu isso, nós não lemos aquele trecho, né, semana passada, mas se eu não me engano é 49. Mas eu posso ter me enganado aqui. É 49:10. Quando eles estão esperando, né, no exílio, Deus responder, aí Ele responde: bom, vocês não terão fome nem sede, nem o calor do deserto vai atingir você quando eu voltar com as minhas asas, te carregar,
te salvar. Então a gente está na grande tribulação? Então acho que essa descrição aqui são esses que passaram pela sua provação. Não, a gente está na grande tribulação. Nós fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte do grupo inumerável. Somos parte dos 12.000. E esse grupo são aqueles que passam pela provação. As 7 cartas, né? O grupo que vence, o grupo que é fiel a Jesus. Então sim, eu acho que podemos... Você considera esse período a grande tribulação? Depois da cruz? Sim, o grande período onde terá várias tribulações. Eles saiam deste tempo, essa provação do povo. O povo que enfrentou a dificuldade. Eu acho que as 7 cartas no início de Apocalipse é o que nos dá um pouco de peso de ver o grupo que está passando por dificuldades, enfrentando inimigos, conflitos, provações, e aqueles que se permanecem fiel ao Cordeiro são juntados no final desse lugar, que estão proteção pura, não vão ter fome, não terão mais sede, nem o calor do sol vai os afligir, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Se você ler Isaías, continuar Isaías 49, vai dizer que Jeová vai fazer isso, ele vai os cuidar. Só que agora em João, o Cordeiro faz parte do que Deus faz, ele é igual a Deus. Então na visão de 1 a 7 dos selos, tem os 4 juízos, né? Nós temos 1 a 4, esses juízos sobre a terra. E a pergunta é, nossa, mas será que o povo de Deus vai sobreviver? Cadê eles? E eles, né? Até quando? No sexto. Então, nós temos uma resposta no 6 a 7. Que o povo de Deus será selado e protegido, guardado, vão permanecer fiel e no final vão adorar a Deus por tudo que Ele tem feito. Por incrível e difícil que pareça, o Cordeiro será louvado por ser tudo que Ele é. Encorajamento para o povo. Sim, Deus tem lançado os seus juízos, mas Ele tem protegido vocês. Eu acho que 1 a 7 corresponde a isso. O final você vê aqui no 8 que houve um silêncio nos céus por meia hora. Não sei quem que estava marcando essa meia hora lá. Mas... Por isso que não vai ter mulher no céu. O que mais fala aqui é quem fala essa piada, né? Então acho que a gente tem esse término dos 7 selos, esse período, esse tempo, quando termina. E tem uma referência de Zacarias que quando Deus vai julgar todo mundo, parece que não tem mais nada a ser falado. Por isso que há silêncio no 7º selo, porque é o final da história. Eu acho que eu deixo versículos 2 a 5, ele já é uma transição para as trombetas, né? Mas os selos eu acho que é isso. 1 a 7 corresponde ao período de tempo que nós estamos vivendo, de forma simbólica, e sabemos que Deus tem julgado os impérios. Nenhum império que tem autoridade de dominar o outro, a não ser dado por Deus. Então não precisamos entrar em desespero quando um império cai, outro surge, a União Europeia cai, sei lá o que acontece, a China talvez vai dominar o mundo. Não importa, porque o Cordeiro está com o seu livro e ele que está mandando os seus cavaleiros pela toda a terra. Ele está em controle. E sim, os de Deus são protegidos, são selados, guardados para este conflito que terão. Essa figura do lavar as vestes e alvejar no sangue de Cristo, a primeira imagem que a gente tem é: você pega um lençol bem branquinho, né, e imerge no sangue, tecnicamente você está sujando, né? Está limpando, né? Mas a figura, não sei se vestes tem a ver com alma ou o corpo da nossa tenda temporária aqui, mas o sangue, ele, quimicamente, ele é purificador, né? Para o nosso corpo. Tem aquele livro do Dr. Paul Brent, que fala sobre o corpo de Cristo, muito interessante, e ele explica como que o sangue é importante para purificar o nosso corpo. Se você
Eu até falo uma experiência que você trava a sua circulação sanguínea no braço, um minuto, não me lembro quanto tempo, começa a doer muito o seu braço, porque o sangue não está circulando para purificar. E o sangue, então, ele purifica quimicamente. E essa analogia aí do sangue do Cordeiro, de purificar, claro, a morte de Cristo na cruz, essa figura é muito interessante, né? Porque aparentemente o sangue não purifica a veste, suja, né? Parece que suja, não limpa, né? O contexto aqui não é revelado aqui, nesse trecho, o que ele quer dizer, eu acho ainda, de lavar a sua veste no sangue. Eu acho que tem a ver com sim, você é perdoado, você pertence a Ele, mas mais para frente, no capítulo 12, eu acho que temos a explicação melhor sobre o que ele quer dizer com lavar suas vestes no sangue de Cristo. Eu acho que lavar no sangue significa conquistar, que é assim que os seguidores do Cordeiro conquistam o dragão. Capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra, o testemunho que deram. Não amaram a sua própria vida. Eles conquistaram o dragão pelo sangue de Cristo. Ou seja, eles usaram o sangue para se levar, se manter puro. E eles conquistam o grande dragão, né, na luta. Isso. Eles vencem o dragão através do sangue. Onde estão os anciãos que eu não estou achando? A gente já estudou os anciãos aqui. Esses que são citados aqui no capítulo 7. Eles chegam no capítulo 4. Mas sim, esse sangue lavado nos purifica, nos perdoa. E no livro de Apocalipse eu acho que ele é o jeito de identificar aqueles que conquistam a besta, o grande dragão, que entram na luta, se mantêm fiéis à palavra de Deus e se associam com o Cordeiro. São mortos que nem ele é morto, entregam a sua vida pela vontade de Deus. Então é interessante como o livro, conforme os ciclos de 7 vão indo, a gente vai indo, cada um vai falar de um ângulo diferente, só que ele vai dar mais informações. Então neste nós temos os 4 juízos, e durante esse período os crentes são perseguidos, só que selados por Jesus. E aí no próximo ciclo de 7 terá mais detalhes sobre este mesmo período, como que eles são perseguidos, como que Deus está julgando as nações, como que a gente vai perseverar, como é que é essa luta. Então cada ciclo vai ter mais detalhes diferentes, que vai informar o que veio antes. Da mesma forma, estes selos informam aqui nas 7 igrejas, estes que estão passando estes 7 selos. É por isso que eles estão numa guerra. É por isso que eles precisam se manter fiel. É por isso que é tanta dificuldade. Eles são perseguidos. Muitas graças. Tá, encerramos. E vamos orar para encerrar. Só digo também o seguinte sobre o nosso tempo. Eu sei que a gente vai bastante tempo aqui, é que vocês estão me permitindo a fazer. Vocês ficam sentados, então eu fico falando. Então eu sei que nós estamos com bastante tempo aqui, temos gastado já alguns meses estudando Apocalipse. Eu só queria falar que a quantidade de conteúdo que nós estamos fazendo é bastante tempo, mas é muita coisa. É bastante coisa. Nós não estamos fazendo detalhes bem resumidos e bem simples. Estou dando um curso equivalente ao que você estudaria, um curso mais formal. Talvez eles fariam na escola um curso de 3 meses, né, com o mesmo conteúdo. A gente está fazendo em, 12 meses, mas mesmo assim é bastante conteúdo. Vocês estão fazendo um curso bem detalhado, o livro de Apocalipse. E foi meio que desenrolando assim, foi indo, e a gente agora está aqui cada vez um tempão, mas só para vocês saberem que é bastante coisa mesmo que a gente está fazendo, falando e lendo. E a segunda metade do Apocalipse vai ser mais da mesma coisa. Então, se você sentiu 1 a 11, é você sentir, nossa, eu mais ou menos sei o que acontece no 1 a 11. Porque 12 a 22, para mim, continua uma bagunça ainda. Mas é muita coisa, 12 a 22. Só para vocês... Oi? Eu estou gostando, porque não adianta dar um curso de um mês e
O que eu queria falar aqui é só para falar, é bastante coisa, e segundo, fique relendo, para você ficar cada vez mais à vontade com o conteúdo. Não que você entenda tudo, mas que você saiba, tem 7 selos, vem antes das 7 trombetas. Nos selos tem a visão dos 154 mil, com aquela multidão enorme. Só você saber onde é que as coisas estão, porque ela vai aumentando. Se você ficar relendo, vai ajudar bastante a você lidar com tanto conteúdo. Também ressaltando, você também tem que estar aberta para o direcionar do Espírito Santo, para você mudar também alguns dos teus conceitos herdados e a visão teológica que existe para várias, né? E tem por aí que a gente também herdou isso. Né? Todos nós somos assim. E a gente faz a pergunta quando vier, né? Vier uma pergunta, se tiver, faça ela, que é bom a gente poder discutir coisas diferentes. Então vamos orar para encerrar.